Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Boa tarde, pessoal do podcast. Se você não é inscrito nesse canal, você já sabe tudo que você tem que fazer. Senão o YouTube não conta para os outros que esse canal existe, minha gente. Vamos compartilhar essa história aí com todo mundo que está passando por algum problema no casamento e que você sabe que vai ser uma pena se o pior acontecer com essa família. Essa família precisa estar junta. Bora fazer esse negócio acontecer. Bora reforçar esse amor aí desses dois, tá? Que estão igual cão e gato aí nessa história, mas se amam muito e farão falta um pra vida do outro, tá? Hoje a gente vai falar sobre a verdadeira empatia, que é preciso muito no casamento. Você precisa muito disso e eu percebo muito que isso existe cada vez menos dentro dos relacionamentos. Cada vez menos as pessoas têm a habilidade de fato, agir com a verdadeira empatia, porque faltam coisinhas aí na história desses dois para que essa verdadeira empatia aconteça. O que a gente mais vê acontecer, né, são coisas muito similares à empatia, que é a pena e o conselho. Porque quando você pergunta para alguém o que é empatia, a maioria das pessoas te responde a se colocar no lugar do outro. Não, tá errado. Se colocar no lugar do outro, não. Você nunca vai conseguir. Se você se colocar no lugar do outro, o que você tá conseguindo é falar de você, não do outro. Empatia é você deixar o outro falar. E a gente vai ver o que é empatia de verdade. Vamos ver os dois primeiros aqui. Quando você diz, vou me colocar no lugar dessa pessoa, você não tá tendo empatia por ela. Você pode estar tendo pena. Quando é que você está tendo pena? Quando você olha uma situação e você fala, meu Deus do céu, podia ser eu, podia ser a minha família, olha que situação louca. Você não quer entender muito bem, com profundidade, o que foi que aconteceu com aquela pessoa. Você só visualiza a situação, às vezes a situação meio que fala por si só, você vê quais são as habilidades que você tem para ajudar aquela pessoa e você oferece a ajuda, ou você faz por ela, para ela, com ela, enfim, qualquer que seja a forma como você entrega a resposta, o resultado para essa pessoa. E aí você fica feliz por você ter ajudado essa pessoa a se reerguer, a resolver alguma questão e tá tudo bem. Só que você não foi empática, você não foi empático. Você teve pena, porque você simplesmente viu a situação, se colocou no lugar, falou, nossa, podia ser comigo, tô morrendo de pena dessa pessoa, olha só que tristeza, vai perder isso, vai acontecer aquilo, não sei o que, se isso não for resolvido, deixa eu ajudar. E aí você vai lá e ajuda, tá? Outra coisa é o conselho, que é quando a pessoa vem para conversar com você, né? É alguma coisa que demanda um pouco menos de ação da sua parte, e aí você começa a falar, se eu fosse você, no seu lugar, ou então você nem fala isso, mas você traz exemplos da sua vida, de como você resolveu aquela situação semelhante ou igual a que essa pessoa está trazendo, e você começa a mostrar para ela, na verdade, como ela deveria estar no seu lugar, né? No seu lugar, você fez exatamente o que você fez. E aí você fala, olha, tipo, entra aqui no meu lugar e faz o que eu fiz, né? No final, o conselho acaba sendo isso. Eu acho o conselho uma coisa maravilhosa. Eu não descarto o conselho e eu acho, inclusive, é um pouco imaturo pessoas que dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, ou conselho é coisa guarda para você. Eu acho disso de uma imaturidade atroz, porque você ouvir a experiência do outro, o que o outro tem a dizer, como ele ou ela resolveu algumas situações, podem sim encurtar caminhos para você. Conselho não quer dizer que você vai fazer igual que a pessoa fez. Não quer dizer, inclusive, nem que você vá fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Significa que você vai ouvir uma experiência e você vai pegar essa experiência e você vai tirar todos os buracos, todos os abismos, os obstáculos dela e você vai fazer ela ficar limpa para que você entenda qual é o percurso mais curto e mais benéfico, né, para você, mais válido para você. Tá bom? Você molda isso para você. É através do conselho que as pessoas dão, que é onde elas trazem a experiência que elas viveram muitas das vezes, que você consegue fazer, por exemplo, a modelagem, né? Que é você moldar algumas situações que a pessoa já vivenciou e
e como ela chegou aonde ela chegou. E você quer chegar também em algum resultado semelhante, igual, melhor, enfim, tá? Então, é uma das formas da escuta ativa é você saber ouvir conselho. Mas você tem que saber que essa pessoa não está sendo empática com você. Ela está te dando um conselho, tá bom? Agora sim, a tal da empatia, e que você deve muito ter isso dentro do seu casamento, porque muitos casais reclamam que não tem cumplicidade um com o outro, mas a cumplicidade, a amizade, ela passa pelo mesmo processo que a empatia precisa passar. A empatia precisa da escuta da sua história de vida. Assim como quando você é cúmplice, quando você é amigo, quando você é amiga da sua esposa, do seu esposo, você ouviu a história de vida deles, né? Então você dele ou dela, você tem que saber qual foi a história da vida daquela pessoa, como aquela pessoa reage ou responde a determinadas situações que apareceram na vida dela e como foi, se isso vira um padrão, se isso não é um padrão. Você tem que entender por que é que essa pessoa não consegue reagir ou responder a determinadas situações baseadas na história dela lá do passado dela. Imaginar, na verdade, às vezes que a própria pessoa às vezes não sabe te dizer. Ela não sabe te dizer, por exemplo, sei lá, passei fome alguma vez e por causa disso, toda vez que aparece, sei lá, comida, eu preciso, sei lá, garantir o meu. Isso é muito até história, por exemplo, de crianças que vêm de algumas situações, né, de risco iminente, né, de orfanatos, às vezes e tal. Você vê que elas comem assim, né, elas botam o bracinho assim. Porque muitas das vezes a porção de comida é muito pequena, né, dentro das instituições, e aí às vezes um maior toma do outro, né, a pessoa que toma conta não tá vendo, alguém toma do outro, não sei o quê, ou famílias de crianças com muitas crianças e que também a situação financeira não é muito boa, então todo mundo esconde um pouquinho de comida, isso aqui. Então eu tô dando o exemplo da comida, mas tem para várias coisas, é só você saber qual é a história de vida do seu marido ou da sua esposa. Mas, por exemplo, pessoas que passaram por situações de fome, ou elas seguram ou elas compartilham e às vezes ficam até sem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que segura, por que é que ela segura tudo? Por que ela tem essa avareza, esse negócio? É porque ela tem medo de faltar para ela, né? Então, poxa, olha, a empatia é você entender que essa avareza que acontece hoje, ela vem lá daquele passado daquela pessoa e que desencadeia uma série de coisas, né? Tem muitos gatilhos que são acionados ao longo da vida dela e repetem-se e que na hora que ela precisa te trazer uma resposta, ela não consegue trazer de outro jeito. Então você vai ajudá-la a enxergar isso, que olha, o que você faz aqui, essa avareza que você faz aqui, talvez esteja lá no seu passado, porque quando você, sei lá, tinha comida, você não conseguia, ou uma pessoa que é extremamente generosa e que ela fica sem nada o tempo inteiro, ela tá sempre em falta também. Porque é uma pessoa que tem sempre pena de alguém e ela dá tudo que ela tem, dá tudo que ela tem, dá tudo que ela tem. Pô, você não percebe que a gente não consegue juntar nada nunca, porque você tá sempre dando tudo que você tem e na hora que a gente vai juntar um montinho para fazer o nosso não tem, né? E aí você ajuda essa pessoa também a equilibrar isso, né? A equilibrar esses comportamentos que ela traz para o dia de hoje, que ela tá trazendo do passado dela. Mas você só vai conseguir fazer a verdadeira empatia de dizer, tá bom, quando meu marido ou a minha esposa começa a entregar tudo que tem por aí, é porque faltou tanto na casa dela e as pessoas eram tão generosas com ela que ela quer retribuir, ou ele, né, quer retribuir para todo mundo, então não guarda nada. E isso está atrapalhando a gente. Você só consegue fazer essa conversa se você sabe dessa história. Se você não sabe dessa história, você não vai fazer empatia. Você vai dar conselho, você vai ter pena, você vai brigar, né? Se você não concorda, você vai brigar, você não vai entender. E para aquela pessoa, aquilo é muito, muito enraizado dentro dela, porque aquilo é um comportamento que vem de experiências passadas, vem da base dela, vem arraigada com os valores internos dela, né? Por isso que a gente tem
toda a parte de análise de valores internos, e que também é uma outra aula bem legal para fazer, bem bacana. Enfim, mas isso aí é só para quem faz o curso. Bom, mas vamos lá, vamos voltar. Então, quando você tem tudo isso, você consegue entender o que é agir com a verdadeira empatia com o seu parceiro, com a sua parceira. E sim, você vai começar a criar um elo muito mais profundo e saudável para o relacionamento de vocês, porque você vai parar de provocar raiva na outra pessoa, por exemplo, quando você age para com ela com pena. Porque a pena é uma coisa que para algumas pessoas pode ser duas coisas. Ela pode trazer raiva, porque ela não é digna de pena, e você está agindo com pena com ela, mas você não sabe que você está agindo com pena, e nem ela sabe te dizer exatamente que ela está agindo com pena. Olha a Alexa interrompendo a gente. É sempre assim, né? O dia que eu gravo e que eu boto a Alexa é sempre assim, peraí. Alexa, stop. Então, você está agindo com pena, você não sabe que você está fazendo isso, você está fazendo na melhor das intenções. Aí a outra pessoa percebe que é pena, mas ela não sabe dizer que é pena, ou ela sabe dizer que é pena, aí você não assume que é pena, porque você não sabia que o que você estava fazendo era ter pena. E aí essa pessoa fica com raiva de você, porque ela não é digna de pena. Apesar dela às vezes não saber dizer isso pra você, ela tá sentindo que você está tratando ela como alguém menor, como alguém que não tá sabendo resolver e tal, e não era isso que ela queria. Porque quando você está dentro da verdadeira empatia, você se iguala, né? Você dá as mãos, você entende perfeitamente como aquela pessoa está funcionando, por que ela está fazendo daquele jeito. Então você vem e você emparelha com ela. Você não bota ela para baixo, como na pena, que você está por cima e aí você resolve para ela. E você não dá o conselho também, que é como se ela estivesse olhando para cima para ver como você faz as coisas para ela poder fazer. Então você emparelha na empatia, percebe? É isso que você vai fazer. Então, muitos casais começam a brigar porque a pessoa daqui tá com pena e o daqui não aceita essa pena. E ninguém sabe dizer que o que tá acontecendo é pena. E aí vira uma briga danada, entendeu? Do seu, você, como é que se diz? Você não é uma pessoa que sabe receber as coisas, é um mal agradecido, uma má agradecida, só queria te ajudar, né? Porque a pessoa que tá sentindo pena, ela tá ali já agindo, ela tá fazendo pra você, por você, né? E o daqui tá assim, pô, não preciso disso, me deixa em paz, né? Então, olha o problema aqui acontecendo. E o do conselho, a mesma coisa. Quando você deveria estar agindo com empatia, você está enchendo a pessoa de conselho, aí a pessoa que aqui não está bem preparada para ouvir conselho e que está cheia de gatilhos mentais diferenciados agindo nela, né, abrindo para ela agir como ela sempre agiu no padrão dela, e ela vem também com as crenças dela sobre conselho, como se conselho fosse bom, não era dado, era vendido, ela não tem a maturidade de ouvir um conselho, ou a maturidade de te dizer, olha, o que eu queria agora não era conselho não, o que eu queria agora era só empatia mesmo, tá? Guarda seu conselho aí, por favor, que não é o que eu tô pedindo aqui nesse momento, não é a ajuda que eu preciso. Ela não sabe dizer isso. Aí você começa a dar uma de o grande conselheiro, a grande conselheira, e o daqui também olha pra você e fala, pô, tá achando que é melhor que eu, ou tá achando que eu não sei resolver, e aí tem outro problema aqui, né, de briga de egos, né? Aliás, na pena, inclusive, você também tem uma grande armadilha, porque você pode estar criando um grande perfil de vitimismo ali, porque toda vez que você tem pena, se é uma pessoa um pouco mais... Enfim, um dia eu vou falar sobre essa história da vitimização, mas se é uma pessoa que é mais enfraquecida ou uma pessoa que é mais preguiçosa, entre aspas, para agir, para fazer as coisas, ela vai entrar nesse papel da vítima, seja por vantagem ou seja porque ela realmente não sabe lidar com as coisas e ela não está bem, ela está enfraquecida. Ela vai entrar nesse papel da vítima e você vai criar uma pessoa que está sempre dependendo de você para resolver as coisas e você está sempre tendo que ter pena para resolver junto com ela as coisas e para ela, tá? Então, cuidado com a história da pena. Vem para a empatia, ouça exatamente a história dessa pessoa, entenda por que ela reage e age da forma que ela entrega as coisas, os resultados dela,
porque você vai ter mais argumentos para ajudá-la a quebrar esses padrões, essas crenças, e na hora que você for agir, você vai ter a perguntinha mágica da empatia, que aí essa eu guardo lá, só a minha galerinha que sabe, mas você tem uma perguntinha mágica da empatia, que vai fazer com que você, de fato, consiga agir com empatia junto com essa pessoa. Bom, o vídeo aqui era para você aprender as 3 diferenças de pena, conselho e empatia. Então você já sabe que na pena você vai agir para a pessoa, com a pessoa ou pela pessoa. E essa pessoa vai entender que ela tem habilidades menores, ela não está apta a resolver aquele problema, e você pode ter ali uma pessoa que está com raiva de você porque ela não quer isso, ela não está aceitando isso, ou você pode estar criando uma pessoa que está apta a ser a próxima vítima do universo. Se você estiver agindo com conselho, então você detectou, nossa, realmente nunca fui empática, eu sempre dei conselho, eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Você pode então estar lidando com uma pessoa que seja imatura e não sabe receber conselhos e que naquele momento de fato o que ela precisava era empatia e não conselho, então você não supriu a necessidade dela, e o que apareceu ali para ela pode ter sido, por exemplo, ego, pode ter sido, olha como eu sou boa, como eu sou bom, como eu resolvo, né? E aí você criou um problema sem precisar ter criado problema nenhum. Se você age com a verdadeira empatia, então, que a verdadeira empatia é você entender, compreender, racionalizar toda a história de vida daquela pessoa, entender, compreender, racionalizar os padrões de ação e reação daquela pessoa em determinadas adversidades e como é que você teria habilidades para ajudá-la, para apoiá-la, né? Para que vocês juntos, emparelhados, resolvessem aquela situação. Quando você tem isso, você tem a verdadeira empatia. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer para vocês essas 3 coisinhas que são completamente diferentes, mas que todo mundo bota no pacotão da empatia, do eu me coloco no seu lugar, que é uma, né? É uma denominação errada, tá errado. Ninguém se coloca no lugar de ninguém na empatia, tá bom? Então tá, ó, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.